Graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tirar, né, da nossa vida aquilo que nos impede muitas vezes de crescer, de receber o milagre do Senhor, de receber aquela bênção, né, que muitas vezes nós ficamos aguardando e que muitas vezes o empecilho somos nós mesmos. E hoje eu recebi um post de um pastor amigo meu e esse post falava assim: Deus pode não tornar nosso fardo mais leve, mas pode tornar nossos braços mais fortes. Nós sabemos que o milagre, né, ele é Deus que faz o milagre. Mas também nós sabemos que Deus, ele age com o homem, né? Ele age em conformidade com o homem. Ou seja, Deus, muitos milagres não dependem apenas de Deus, mas depende também de nós fazermos a nossa parte. Tem uma frase que a professora minha amiga sempre usa, ela fala assim: Deus se move com quem se move. Então muitas vezes nós precisamos nos mover para que Deus também ele se mova. E eu lembrei, né, de uma situação, por exemplo, de Naamã, né? Tá lá em 2 Reis 5. Naamã era chefe do exército da Síria, um homem valoroso, um homem que havia ganhado várias guerras, principalmente até mesmo contra Israel. Havia levado uma menina escrava da nação de Israel. E essa menina falou com a mãe, com a esposa de Naamã, que em Israel havia um profeta e que se ele fosse até o profeta ele seria curado daquela lepra. E Naamã então, né, pela posição dele, ele fala com o rei manda uma carta para o outro rei e coisa é uma autoridade, né, falando com outra autoridade. E o rei fala assim: quem sou eu, né, para o rei de Israel, para curar alguém? E rasgou as suas vestes. Eliseu fica sabendo, manda que o rei mandasse Naamã até ele. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu manda o seu servo dizer para ele assim: olha, fala para ele banhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ficou indignado. A Bíblia fala que ele ficou indignado. Por quê? Porque ele pensou assim: não, eu sou uma autoridade, eu sou uma pessoa de uma patente alta, eu sou graduado. Como assim? Ele nem veio aqui fora, ele nem me recebeu, ele mandou um servo, o seu criado falar comigo. Não vou fazer isso. Aí às vezes o que? Por causa da soberba dele, ele poderia impedir de receber o milagre. A soberba dele podia impedir ele de receber aquilo que ele mais precisava na vida dele, que mais necessitava, porque naquela época a lepra era uma coisa terrível, a pessoa tinha que ser excluída, né? Ficar fora do arraial. Outra coisa, trazer um mau cheiro danado, porque a carne da pessoa leprosa ela vai apodrecendo. E o leproso ele não sente dor, então isso muitas vezes impede ele de paralisar aquele processo ali, porque ele vai machucando, e ele não vai percebendo, ele não vai sentindo aquela dor. Né? Não que houvesse alguma forma de paralisar, mas assim, até mesmo de se precaver de alguma forma. E Naamã então, um dos seus subordinados fala para ele: mas se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Né? Ele te pediu algo simples, se banhar no Rio Jordão. E ele falou assim: não, mas lá na Síria tem rios muito melhor, lá em Damasco tem rios, né, muito mais limpos talvez, não sei, né? Ele achou que o Jordão era inferior e que da forma que ele foi tratado. Mas aí o que acontece? Ele resolve fazer. Ele resolve se despir, né, da sua soberba, da sua arrogância. E ele resolve se despir de tudo isso, vai lá, toma os 7 banhos, mergulha 7 vezes e fica com a pele limpa como um bebê. A Bíblia diz isso, que a pele dele ficou tão limpinha como se fosse uma criança. Imagina só. E ele então, ele teve o seu milagre, mas ele teve que participar, ele teve que fazer alguma coisa para que o seu milagre acontecesse. Ele precisou mergulhar. Mesmo era uma coisa assim incoerente, não havia uma coerência. Fala assim: mas como assim? Banhar? Eu vou entrar numa água suja, vou sair limpo? Eu vou mergulhar? Não havia uma coerência. Mas Deus, muitas vezes, Deus vai nos pedir coisas que são incoerentes mesmo, mas o que Deus quer? Obediência. Deus quer obediência.
Mas muitas vezes nós temos um pensar que, não, eu tenho que fazer um sacrifício muito, muito grande, eu tenho que fazer, né, como a gente vê já na nossa cultura, né, uma penitência. Eu tenho que, né, a gente vê muitas pessoas aí subindo ladeiras de joelho e aquela coisa toda. Mas Jesus Cristo já fez tudo isso, e lá na cruz do Calvário ele já nos abençoou. A palavra de Deus fala em Efésios 1:3 que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, ou seja, nós já fomos abençoados. Muitas vezes é a nossa parte, né, a nossa obediência. Eu não estou dizendo aqui que às vezes, se Deus falou com você que é para ir, né, tantas vezes no monte, que é para fazer um jejum de tantos dias, que é para fazer, se for na direção de Deus, amém, irmãos. Mas eu só quero dizer para você que às vezes o que Deus vai nos pedir, para nós pode até parecer uma coisa incoerente, né? Que era para Naamã entrar dentro do rio? Não teve valor financeiro nenhum, não teve custo algum para ele, né? O custo dele foi se despir mesmo, foi, né, como mostrar a sua lepra, porque nós queremos esconder, né? É muito mais fácil a gente esconder a lepra, ou seja, o pecado das pessoas, do que nos mostrar como nós somos. Então, o que ele queria, que ele precisava, era ele se mostrar. Mas eu quero pegar também um outro texto que eu acho muito interessante aqui, que é o texto que está lá em João 11, o 39 e 40. Que para acontecer o milagre da ressurreição de Lázaro, era necessário tirar uma pedra. E não era uma pedrinha qualquer, né? A palavra de Deus fala assim, eu quero ler o 11, João 11, do 39. Fala assim, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta, eu já não te disse, Marta? Olha, se você crê. Tiraram, pois, a pedra, de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, o que nós podemos entender aqui também? Que, se você for ver o milagre de Lázaro, a primeira coisa é que quando Jesus chega ali, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, a primeira coisa que as pessoas pensaram foi o seguinte, por que ele veio agora? Já é tarde demais, já passou tempo demais, ele já morreu, já está enterrado. Às vezes nós pensamos isso, né? Às vezes nós precisamos de algum milagre e a gente pensa assim, eu já estou velho demais para isso. O meu tempo já passou, a minha hora não é agora mais. Ontem eu vi no Domingo Espetacular um rapaz vendendo pipoca, se formou em letras, e hoje ele é professor de português e inglês. Com 40 anos ele começou a estudar. Ele fez o segundo o ensino médio, né, através da alfabetização de adultos, e depois ele se inscreveu em uma faculdade, fez uma faculdade online, morando num lugar super simples, tendo muita dificuldade, tendo que, né, sustentar a casa, pagar a internet para ele conseguir fazer o curso online, para ele ter internet. E ele se formou em letras, ele está graduado e está vendendo pipoca. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né, ele poderia ter pensado assim, eu já estou com 40 anos mesmo, né, daqui a pouco deixa isso para a nova geração. Isso, né, esse sonho meu não dá mais, já passou tempo demais, já é tarde demais, eu não tenho condição financeira, quem sou eu para isso? E muitas vezes nós pensamos assim, nós nos acomodamos, sabe? Nós nos acomodamos naquela situação ali que não tem mais nada para ser feito. Não dá mais jeito. No caso de Lázaro aqui, elas mandaram avisar Jesus quando Lázaro estava doente, porque elas pensaram assim, olha, ele já curou, né? Ele pode curar o Lázaro, ele pode curar ele dessa enfermidade. Mas quando Lázaro morreu, as esperanças dela também morreram. E elas disseram, olha, não tem jeito, porque
tanto Marta quanto Maria falou para Jesus: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus fala para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O que precisa ser ressuscitado na sua vida? O que precisa ser ressuscitado para você viver o propósito e os sonhos de Deus? Os desígnios de Deus para sua vida. Porque os sonhos e os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Lá em Jeremias 29 diz que, né, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Né, pensamentos de paz para lhes darem o fim que desejais. Pensamentos de paz. Imagina o que Deus pensa, o que Deus espera, o que Deus ele tem para cada um de nós. Mas porém, como eu disse, né, nós também temos a nossa parte. Então Jesus estava ali para fazer o milagre da ressurreição. Mas Jesus falou para eles assim: tirai a pedra. As pessoas podiam ter pensado assim: tirar a pedra? E não é uma pedrinha não, irmãos. Era uma pedra mesmo, uma pedra imensa, porque ele era enterrado numa caverna. E era uma pedra redonda, mas uma pedra muito grande, muito pesada. Né? E quando Jesus fala tirar a pedra, a primeira pessoa que coloca obstáculo é a própria Marta. Ela fala assim: Senhor? Né? Ela devia ter pensado assim: o senhor está doido? O senhor está doido? Nossa, já cheira mal. Todo mundo que vai infectar tudo aqui, vai ficar tudo fedendo. Você tá doido? Não? Tirar a pedra? Aí Jesus vira para ela e fala: mas eu não te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Qual que é a pedra? Qual que é a pedra que nós precisamos tirar? Né? A primeira coisa, sabe, que muitas vezes nós precisamos tirar é enfrentar a nossa incredulidade. Porque Marta ali naquele momento ela estava incrédula, ela não achava que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Até mesmo porque os fariseus, eles acreditavam, havia, né, uma crendice deles lá, que até 3 dias uma pessoa morta, ela poderia ser ressuscitada, porque eles acreditavam que a alma ainda estava ali perto do corpo. Mas ressuscitar um morto de 4 dias... 4 dias no ensinamento deles, nas crendices deles, lá, a alma já tinha voltado para Deus. Ou seja, o espírito já tinha saído, já tinha voltado para Deus, já não estava mais perto do corpo, não. Então, ressuscitar um morto de 4 dias, não era qualquer pessoa, não. Isso aí foi um milagre messiânico. Só o Messias podia fazer isso. Por isso que Jesus, ele ora e fala, né? Senhor, eu falo isso para que creiam que tu me enviastes. Por quê? Porque não seria um milagre messiânico. E os fariseus haviam colocado isso como um milagre messiânico. E o que acontece? Então, eles começam a tirar a pedra. Então, eles vão tirar a pedra. Para tirar a pedra, irmãos, é necessário um processo. Tirar a pedra exige uma atitude de fé. Né? A primeira coisa é crer. Outra, a pedra é removida, o milagre, ele não acontece. Jesus tinha todo o poder para tirar aquela pedra. Ele poderia ter tirado a pedra e removido a pedra, mas ele disse não. Vocês vão tirar a pedra. O milagre tem coisas que nós precisamos fazer. Né? Há todo um processo. E a primeira coisa, para que esse processo aconteça, a primeira coisa é aceitar o processo. Muitas vezes nós não aceitamos o processo. Há um processo, né? Em tudo na nossa vida tem um processo. Para você entrar numa firma vai ter um processo. Tem um processo de entrevista, depois de exames, depois de você passar ali no período de experiência. Então tem um processo. Crescimento tem um processo. Não é verdade? Envelhecimento tem um processo. Tudo tem um processo. A lagarta para virar borboleta, primeiro ela precisa passar pelo processo do casulo, né, de ficar apertada lá dentro, de ficar solitária, mas depois que passa o processo, ela se torna borboleta. Então há uma metamorfose, há um processo. Para dar fruto, há um processo. Né? Primeiro é semente, depois a semente vai virar uma árvorezinha, depois a árvorezinha vai crescer,
vai criar um caule, vai criar forças, até que vai chegar o dia do fruto. Então tudo tem processo. Então a primeira coisa que nós precisamos é aceitar o processo. Segundo, é levante-se. Quando alguém se levanta, até o seu campo visual muda. Às vezes a pessoa fica prostrada. Eu não estou dizendo de levantar fisicamente, mas se levantar espiritualmente. Mas pensa, se você está sentado fisicamente, como no meu caso, eu estou sentado. Eu tenho um campo de visão. Quando eu me levanto, o campo de visão meu aumenta em pelo menos 50%. Porque eu vou enxergar muito mais longe do que quando eu estou sentada. Então a primeira coisa é aquilo que Deus ele falou com Jeremias, lá em Jeremias 18. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Interessante, né? Você vai levantar para descer. Mas Jesus pensa a primeira coisa, você precisa se levantar. Precisa sair da zona do conforto. Precisa dizer, olha, eu vou correr atrás. Eu não vou ficar aqui sentado esperando que as coisas caiam do céu para mim, não. Eu vou correr atrás. Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade. Eu sou, né, o que a Bíblia diz que eu sou. Claro que, né, você pode todas as coisas em Jesus, né, que te fortalece. Se for na direção dele, tudo vai dar certo. Mas primeiro, você precisa se levantar. Segunda coisa, determinar a sua rota. Por quê? Porque se você não sabe, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar serve. Né? Olha, eu estou indo aqui para um determinado país, mas eu sei qual país eu quero chegar. Aí esse país vai passar em 10 países. Mas se eu não sei, eu posso ficar no primeiro lá, tá ótimo. Me serviu. Então, para quem não sabe aonde ele quer chegar, qualquer lugar serve. Então, você tem que determinar a sua rota. Onde é que você quer chegar? Faça como esse homem lá. Olha, eu quero fazer letras. Vai ser vendendo pipoca? Vai. Mas eu vou fazer. E eu vou chegar. Então, determina isso. Os meios, Deus provê. O milagre é Jesus que vai fazer. Eles só tinham que remover a pedra. Eles não tinham... Claro que para mandar o defunto, ressuscitar o defunto, tinha que ser Jesus. Então aquilo que é possível nós fazermos, nós temos que fazer. É nós que precisamos fazer. Nós precisamos aceitar o processo, nós precisamos levantar e nós precisamos determinar a nossa rota, saber onde nós queremos chegar. E identificar que pedra que precisa ser removida. Muitas vezes, irmãos, a pedra somos nós mesmos. Muitas vezes a pedra somos nós mesmos. Nós mesmos somos a pedra no nosso caminho. Por quê? Com a nossa murmuração. Porque murmuração, olha o que aconteceu. A murmuração foi a pedra para o povo de Israel não entrar na terra prometida. O povo murmurou tanto, o que aconteceu? Tiveram que ficar no deserto, 40 anos até que toda aquela geração morresse. Então, o que impediu? Eles saíram do Egito cheios de sonhos. Nossa, os meus sonhos, nossa, nós vamos ter a nossa terra, nós vamos ter a nossa liberdade, nós vamos deixar de ser escravos. Nós agora estamos rumo ao milagre. Né? Nós já aceitamos, nós já nos levantamos, porque eles já se levantaram, eles saíram do Egito, né? E aceitaram, né, aquele processo de passar pelo deserto, mas eles mesmos foram a pedra no caminho deles, com a sua murmuração. Então não murmureis. É o que Deus fala. Não murmureis como murmuraram, né, os israelitas que estavam lá no deserto e foram destruídos. Foram consumidos pelo destruidor. Paulo fala isso. Pelo destruidor. Outra coisa, ingratidão. Se nós vemos ingratidão, a ingratidão, ela impede o milagre de acontecer. Porque se nós não somos gratos nas pequenas coisas, também não vamos ser gratos nas grandes coisas. A ingratidão, foi a ingratidão do povo de Israel. O povo de Israel também, o tempo inteiro, murmuração e ingratidão andam junto. Porque murmuração quer dizer, sabe o que é murmurar? É dizer, Deus, se eu estiver no seu lugar, eu faço tudo diferente. O senhor errou. A ingratidão é falar que Deus errou.
quando nós somos ingratos ao Senhor, nós não somos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Nós não agradecemos as pequenas coisas. Se nós não agradecemos as pequenas, você acha que nós vamos agradecer as grandes? O povo murmurava, Deus mandava o maná, no final eles falavam que eles não estavam tolerando mais o maná, que a alma deles tinha fastio do maná. A gente descia do céu, eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, não precisava nada. O pão descia para eles, não custava nada para eles, e eles estavam, era tão ingrato que eles falaram mal da comida que eles comiam. Olha o que é ingratidão, né? Intolerância. Né? Intolerância é outra coisa também que às vezes nos impede no processo. Por quê? Porque há um prazo. Às vezes a sua bênção vai chegar amanhã. Mas você é intolerante, você é aquela pessoa que não tem paciência, você é aquela pessoa que não sabe aguardar o próximo dia. E aí você, na hora de acontecer a bênção, você vai embora. Já viu aquela pessoa que na hora de receber a bênção, é igual como na mão, vamos pôr, tomou 6 banhos. Ah, não fiquei limpo, não vou tomar o 7º. Não, isso aí é bobagem. Mas ele resolveu, ele obedeceu e foi até o 7º. E o milagre aconteceu no 7º. E às vezes nós queremos que aconteça no primeiro, e não vai acontecer nada no primeiro, não vai acontecer nada no segundo, a gente fica intolerante. Não, não quero saber mais disso, não. Né? E essa intolerância nossa nos impede de viver o milagre. Falta de atitude. Falta de atitude. Às vezes você está aí, nós queremos muito, né? Ah, eu quero pregar. Menina, eu quero muito ser um pregador da palavra. Mas tem preguiça de ler a Bíblia. Falta de atitude, falta de vontade. Ah, eu não tenho vontade. Meu querido, as coisas não acontecem por vontade, não. Ninguém faz só aquilo que quer, não. Aquilo que tem vontade, não. A gente faz o que tem vontade, o que não tem vontade. Senão muitas pessoas não iam levantar, né, no tempo frio, de manhã cedo, para ir trabalhar, não. Você acha que as pessoas levantam com vontade na segunda-feira para ir trabalhar? Enfrentar um trânsito terrível? Não. Passa por cima da vontade. Então, nós precisamos também, né, tem pessoas que têm falta de vontade. Ah, eu não quero não, quero dormir mais um pouco. Quero dormir, não quero ler Bíblia, não. Ah, não quero estudar, não. Amanhã tem a prova, Espírito Santo vai me fazer lembrar. Ele vai te fazer lembrar aquilo que você tiver estudado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar aquilo que Ele tem nos ensinado. Se você está dentro da sua mente, tem alguma coisa para Ele lembrar. Se não tiver nada para Ele te lembrar, o que Ele vai te lembrar? A gente lembra daquilo que já está dentro da mente. Agora, se não tiver dentro da sua mente, o que você vai lembrar? Tem nada para ser lembrado, não, se não está dentro da mente. Outra coisa, né? Muitas vezes nós não enxergamos os nossos erros. Como Jesus disse, né? É mais fácil enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave nos nossos olhos. Então, muitas vezes nós não enxergamos nossos erros. E quando as pessoas vêm falar, nós ainda ficamos impacientes, nós ficamos com raiva, nós brigamos. E muitas vezes, sabe, nós precisamos ser convencidos dos nossos erros. Isso aí, quem faz? Nós precisamos falar, Espírito Santo, me convence. Porque Ele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós estamos errados. Porque muitas vezes a nossa mente, sabe, ela trabalha contra nós. A nossa mente, o nosso sentimento, né, às vezes o nosso coração, os nossos sentimentos também são enganosos. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós estamos achando que nós tomamos aquela Coca-Cola toda e não estamos nada. Achando que estamos assim, nossa, eu sou muito bom nisso ou naquilo, e não somos nada. Então nós precisamos entender que nós precisamos também enxergar os nossos erros. Não fazer como Adão fez. Olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é do Senhor. A mulher, a culpa é da serpente. E assim nós vamos transferindo, sabe, as nossas culpas e nunca vamos nos consertar. Porque nós vamos sempre achar que nós não temos culpa de nada. Nós somos sempre, o erro nunca é nosso, o erro é sempre do outro. Então, para nós vivermos o milagre, nós precisamos enxergar os nossos erros, onde nós precisamos nos consertar. Porque muitas vezes o erro o erro está no pastor. Não, vou mudar de igreja porque o erro é do pastor. A igreja não serve para a pessoa, e o erro é sempre do pastor. Então, todos os pastores estão errados, né? A pessoa não... Então, nós temos que entender que, às vezes, o erro está em nós. Que nós estamos procurando no homem aquilo que nós só vamos achar em Deus, perfeição. Né? Nós estamos procurando no homem aquilo que só Deus pode nos dar.
Então nós temos que entender que o milagre começa dentro de nós. O milagre ele é gerado, como uma criança é gerada dentro de nós. E depois acontece o milagre do nascimento, não é verdade? E quando nós olhamos para Lázaro, é um milagre do novo nascimento. Lázaro estava morto, ressuscitou, nasceu de novo. Né? Não estou falando do novo nascimento, né? Que é o novo nascimento quando a gente aceita Jesus. Mas ele nasceu de novo, né? Nasceu do mesmo jeito que ele morreu, velho, né? Se não sei quantos anos ele tinha. Se ele tinha 30 anos, ele nasceu com 30 anos de novo, porque simplesmente ele ressuscitou, o seu corpo voltou à vida. Mas houve ali Jesus fez o milagre dele nascer novamente. Deus ele faz o milagre de nós nascermos novamente. Só que nós nascemos cheios de ataduras. O que Jesus fala? Tirai as ataduras e deixai-o ir. Ou seja, Jesus também não tirou as ataduras. Quem tem que tirar as ataduras somos nós. Quem tem que tirar as ataduras, né, somos nós mesmos, é a igreja, é aqueles que estão ao nosso redor, que vão nos ajudar, porque a gente não trabalha sozinho. A gente não trabalha sozinho. Ó, pra você ver, nem Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que interessante, né? Deus, ele deu dons ministeriais, né, que são 5 pastores, mestres, profetas, evangelistas. E aí, o que acontece? Para um completar o outro. Porque ninguém trabalha sozinho. E Lázaro, então, nasceu de novo, mas precisava tirar as ataduras. Tirar as ataduras para quê? Para ele ser livre, para ele enxergar. Porque a pessoa era toda em volta, do seu rosto era todo em volta nos lençóis. Ele era todo, né, todo enfaixado ali antes, no sepultamento daquela época. Então, tirar as ataduras significa deixar ele livre. Tirar as ataduras significa sermos livres. E muitas vezes nós precisamos tirar as ataduras para que nós possamos enxergar, para que nós possamos andar, para que nós possamos caminhar. Tirar a atadura, que atadura é? Às vezes é a atadura da falta do perdão, a atadura dos ressentimentos, a atadura das mágoas, a atadura, sabe? Das inimizades, das picuinhas, da soberba, da altivez, né? Das invejas. São tantas ataduras que às vezes nós precisamos tirar. Mas a primeira coisa, eu preciso aceitar o processo. Eu preciso me levantar. Eu preciso dizer, Deus, olha para mim. Eu tenho o sonho, o meu sonho. Você é a primeira pessoa que você precisa contar o seu sonho. É para Deus. Conte para Deus o seu sonho. E espere a direção dele. E passe pelo processo. Se ele te falar com você, olha, você vai levar o seu currículo lá naquela firma tal. E você fala assim, mas lá não está fechando, não. Mas se Deus falou com você que é para levar o currículo lá, leva lá. Independente de fechando ou não. É a direção de Deus. Você só tem que obedecer, o milagre com ele. O milagre de abrir uma vaga lá para você é com ele. Não é você. Então, talvez o seu sonho já está enterrado. Talvez já está até defendendo, está até cheirando mal. Talvez já está até cheirando mal. Mas Deus está dizendo para você nesta hora. Ele pode reviver. Ele pode reviver. Deus pode trazer vida para esse sonho. E ele pode se tornar realidade na sua vida. Então, levante-se. Tome uma postura. Saiba onde você quer chegar. E depois, tire todas as ataduras. Para que você possa caminhar livremente. Para que você possa enxergar. Para que você possa dizer, olha, eu estou feliz nessa posição, porque é essa posição que Deus me quer. Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te motivado, né? A levantar-se. A levantar-se, a caminhar. Talvez Deus tenha algo novo para você, mas você já se acomodou ao velho. O velho é bom, né? O velho eu não preciso fazer muito esforço, eu já conheço. Mas Deus tem algo novo para você viver. Deus tinha uma vida nova para Lázaro. Deus tinha uma vida nova para Lázaro. Se você reparar uma coisa que eu reparei tanto nas outras passagens, fala que Jesus ia na casa de Marta e Maria.
Porém, já no 12 fala, né? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos, é interessante que Lázaro, né, ele só aparecia como o irmão da Marta e da Maria. Agora Lázaro, né, aqui ele está na mesa. E foi feito o quê? Um banquete. Jesus foi ali num banquete, né? Foi ali numa ceia. E muitos estavam ali por quê? Muitos estavam ali para ver Lázaro, aquele que havia ressuscitado. Então Lázaro, ele tem um novo foco agora. Não é mais o foco velho. Não é simplesmente o irmão de Marta e Maria. Lázaro agora é o dono da casa. Parecia que a casa não tinha homem, né? Só falava de Marta e Maria. A casa, né, de Marta e Maria. E Marta convidou Jesus. Aí falava muito da Marta e Maria. O Lázaro, ele sempre ficava de lado. Agora o Lázaro, ele ocupa um lugar de destaque. Deus talvez queira te colocar no lugar de destaque. Mas você precisa passar pelo processo. Precisa matar, né, as coisas que estão impedindo você de viver o novo. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida.